Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, que também é da madrugada. Eu sou o Gleison Lima, aqui professor do Dedicação Delta, e mais uma vez estou com vocês para que a gente possa bater um papo, dialogar hoje sobre legislação penal especial, especificamente sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, os tópicos aí que a gente considerou como importante nesse alvo certo aqui, que a gente vai trabalhar somente os pontos que são mais relevantes aqui nesse espacinho de tempo, para que você que está aí num ponto de ônibus, está dentro de um ônibus, está dentro de um Uber, está no veículo, colocou esse sonzinho aí, consegue ouvir, e aí sim, você consegue aprimorar seus estudos mais um pouquinho, cada dia mais um pouquinho. Essa é a nossa meta. Se você ainda não nos segue, clica aqui para nos seguir, clica no sininho das nossas notificações e mais, curta esse vídeo, aprimore o nosso canal, porque cada dia mais a gente está trazendo grandes conteúdos relevantes, porque para nós só um resultado importa, que é a sua aprovação no concurso público desejado das carreiras policiais. Pois bem, sem mais delongas, já que a gente tem pouco tempo para trabalhar temas tão específicos e importantes aqui, vamos lembrar que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ficar mais prático ainda. É lembrar que hoje nós vamos trabalhar com Estatuto da Criança e do Adolescente, é o famoso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, portanto, 2 anos depois da Constituição Federal. E hoje, o que nós vamos trabalhar, pessoal? Uma parte importantíssima dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. O mais importante a gente lembrar é que quando se fala de proteção da criança e do adolescente, nós já temos que remeter essa proteção à própria Constituição Federal, que em seu artigo 227 trabalha essa proteção específica da criança e do adolescente. Ali, nos seus direitos, do 226 até 230, né, da Constituição Federal, fala ali da família, da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, né? Nesse sentido, a juventude do adulto, nesse sentido que a gente tem é uma proteção que advém da própria Constituição Federal e que a gente vai trazer aqui para o Estatuto da Criança e do Adolescente, entendendo que é uma coisa extremamente importante, é lembrar que criança e adolescente têm definições diversas e atos infracionais são infrações análogas a crimes ou contravenções penais que são cometidos, diga-se de passagem, por quem? Por crianças e por adolescentes. Então, criança e adolescente pratica crime e contravenção penal? Não. O que eles praticam são atos infracionais que são análogos a crimes ou contravenções. Agora, é importante a gente saber de temas, de tópicos específicos, porque o que vai cair na prova de vocês é exatamente isso. Vamos lembrar que hoje nós vamos trabalhar especificamente sobre o ato infracional, portanto, vamos lembrar mais especificamente ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente trabalha com inúmeros temas, lembrando que ele traz uma proteção integral à criança e ao adolescente, mas que por vezes eles podem estar em conflito com a lei, e nesse sentido vai ter um tratamento diferenciado trazido pela própria lei. Portanto, cumprindo o nosso pacote aqui, vamos trabalhar com essa legislação penal especial de suma importância. Para a gente lembrar, é importante assim que a gente observe qual que é a finalidade do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos uma proteção dita integral, isso aqui tem um viés constitucional, tá? Proteção integral a quem? A criança e ao adolescente. Só para adiantar, nós vamos ver daqui a pouquinho, criança é até 12 anos incompletos, e o adolescente vai de 12 até 18 anos, embora a lei não fale incompletos, mas incompletos. Portanto, quando se faz 18 anos de idade, nós já temos uma pessoa que é maior de idade, portanto é um imputável. Tá? Deixa de ser um inimputável e passa a ser um imputável. Mas qual que é a finalidade do ECA? Olha, dispor sobre direitos fundamentais, prevenção à ocorrência de ameaça ou violação de direitos de criança e adolescente. Nós vamos lembrar também que vai ter aqui política de atendimento, medidas de proteção, que daqui a pouco nós vamos ver que algumas são específicas, tá? Prática de ato infracional, nós já falamos que o ato infracional, ela é a infração que está análoga ao crime ou à contravenção penal, vai tratar de conselho tutelar, vai falar do acesso à justiça, crianças e adolescentes, vai falar dos crimes cometidos contra criança e adolescente. Pessoal, embora não seja objeto hoje dos nossos estudos aqui específicos dos crimes que são cometidos contra crianças e adolescentes, vamos lembrar que eles são de suma importância. Eu vou gravar um vídeo depois específico
sobre esses crimes que são praticados contra crianças e adolescentes. Já lembram que quando a gente fala assim, pedofilia, não existe um tipo penal pedofilia. Pedofilia é conhecida como uma parafilia, do sujeito que tem atração por crianças, por pessoas menores aí de idade. Porém, o que se fala da pedofilia é que se traduz em crimes quando está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exemplo, o sujeito foi lá e filmou, tem armazenamento de fotos de crianças dentro do celular dele. E são várias outras infrações que são cometidas contra crianças e contra adolescentes. Alguns contra crianças, outros contra adolescentes. Então vai depender muito da situação do tipo penal específico. Vou gravar um vídeo depois para trabalhar sobre esse tema. Porque hoje nós vamos falar sobre atos infracionais. Portanto, voltando aqui à nossa esfera do que a gente deseja falar, lembrar que o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, também tem dentro dele os crimes que são cometidos contra criança e adolescente. Vamos lembrar que o ato infracional é cometido por criança ou adolescente. Agora, há crimes que são cometidos contra criança ou adolescente. Também vai tratar das infrações administrativas cometidas contra criança ou adolescente. Mas vamos para o nosso foco aqui. Lembrar, pessoal, quem que é a criança, quem é o adolescente. Vamos lembrar que é o seguinte, gente, olha, a definição nossa é uma definição legal. Portanto, vem uma prova, por exemplo, quem é a criança até 12 anos incompletos. Quem é o adolescente? A pessoa que tem 12 anos e vai até 18 anos, que obviamente vai ser o incompleto. Porque quando ele tem 18 anos de idade, essa idade já o torna um sujeito maior de idade. E como maior de idade, ele vai responder por eventual crime que seja praticado. Tudo bem? E a gente avança aqui, a gente lembrar do seguinte, vamos lá. Quando a gente está com um adolescente que é entre 12 e 18 anos de idade, embora a lei não fale, nós vamos saber que aqui é o incompletos. Isso não impede a aplicação dos institutos do Estatuto da Criança e do Adolescente a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Imagina a seguinte situação. O sujeito tem 17 anos e 11 meses. Ele vai eventualmente praticar um ato infracional de análogo a um latrocínio. É o sujeito que mata para roubar. Nesse caso específico, esse sujeito é um menor de idade ainda. Ele tem 17 anos de idade e 11 meses. Ele é, portanto, um adolescente. Se ele pratica esse ato infracional, vamos supor que ele faça os 18 anos de idade. Alguma das medidas, por exemplo, de internação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente ainda poderá incidir sobre ele? Sim. E ele poderá estar sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente por um ato infracional, portanto, por algo praticado antes dos 18 anos, mesmo depois que ele complete 18 anos? Sim. E poderá cumprir isso até que idade? Até os 21 anos de idade. Entenderam o esquema? Pois bem, vamos voltar para cá. Qual que é a finalidade, portanto, das medidas de proteção? Vamos lembrar que nós temos medidas de proteção, medidas também socioeducativas. Medidas de proteção, pessoal, vai ser aplicada muitas vezes à criança, mas também pode ser aplicada ao adolescente. Porém, medidas socioeducativas são aplicadas tão somente para adolescentes. Tudo bem? Mas vamos voltar lá. A finalidade, portanto, da medida de proteção é proteger criança e o adolescente quando os seus direitos forem violados ou ameaçados. Quando é que é violado ou ameaçado? Por ação ou omissão da sociedade do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais responsável. Tudo bem? Agora, vamos lembrar aqui que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai nos trazer uma definição do que é o próprio ato infracional. Como a gente já adiantou, o ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Pessoal, existe uma definição muito certa e segura sobre o que é crime e o que é contravenção penal? Só se for em termos de pena, tá? Mas a regra mesmo, é o que o pessoal chama de que a contravenção penal é o crime menor. É a infração liliputiana, né? Que nome esquisito. Mas a contravenção penal, ela está algumas delas, ou a maior parte delas, está prevista na lei das contravenções penais. O crime, ele está previsto tanto no Código Penal quanto em várias legislações esparsas aí que nós temos os crimes em si. Via de regra, o crime tem a pena mais elevada. A contravenção penal tem a pena menos elevada. Quando se fala prisão simples, por exemplo, nós estamos ligados à contravenção penal. Quando a gente fala de reclusão e detenção, nós estamos falando de crimes. Beleza? Então, o que vai nos fazer lembrar aqui agora
é que o ato infracional é uma conduta descrita como crime ou contravenção penal. Agora, em que momento que se verifica a idade do infrator para aplicação do ECA? Olha, tem que ser a idade do adolescente na época do fato. Vamos lembrar que a gente colocou aqui adolescente, mas uma coisa que muita gente confunde é esquecer que ato infracional pode ser praticado também pela criança. A diferença são as consequências jurídicas. Vamos imaginar, pessoal, a seguinte situação. Uma criança praticou um latrocínio, isso é possível? É possível. O menino estava com uma arma de fogo, tem 10 anos de idade, ou seja, lembra que são até 12 anos incompletos. Ele entrou no estabelecimento comercial, anunciou um assalto, aquele menininho pequenininho, e o cara não entregou o dinheiro para ele, ele foi lá, tirou no sujeito e matou o comerciante. Nós estamos diante de um ato infracional? Estamos. Agora, qual é a consequência jurídica? Medidas de proteção. Qual é a consequência jurídica para um adolescente? Pode ser medida de proteção, pode ser medida socioeducativa. Tá aí o grande segredinho dessa diferença, tá bom? O que nós vamos lembrar é que também, portanto, criança pratica ato infracional. Mas ele vai estar sujeito a quê? Ó, sim, criança pratica ato infracional. Vamos lembrar do artigo 105, 98.3 do ECA, tá? Mas as crianças que praticam atos infracionais, eles estão sujeitas ao quê? Medidas específicas de proteção. Eles não podem estar sujeitos às medidas socioeducativas. Porque medida socioeducativa ela é direcionada para quem? Direcionada para o adolescente que comete o ato infracional. Vamos lembrar que dentre essas medidas de proteção, exemplo só que nós colocamos aqui é o encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade e até mesmo, por exemplo, uma colocação em família substituta. Tudo bem? A gente avança aqui lembrando que o adolescente ele pode ser privado de liberdade? Gente, pode, tá? Quando é que o adolescente poderá ser privado de sua liberdade? Em alguns casos, e não em todos, de flagrante de ato infracional, tá? Tanto que há um nome que se chama AFAI, auto de apreensão de flagrante de ato infracional. Olha você ver. Num plantão, um delegado de polícia ele pode sim autuar eventualmente um adolescente através do auto de apreensão. Por quê? Porque se ele comete ato infracional, ele não pode ser preso, ele pode ser apreendido, tá? Em flagrante de ato infracional. Vamos lembrar que também esse adolescente poderá ser apreendido, portanto, privado de sua liberdade, através de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Tudo bem? Agora vamos lembrar que antes da sentença, o adolescente poderá ser internado provisoriamente. Este prazo não pode ultrapassar 45 dias. Tudo bem? Antes da sentença. Então, gente, muito cuidado com alguns termos que eu vou trabalhar aqui hoje, que é exatamente isso, porque senão as pessoas podem se confundir. Ele pode estar apreendido e pode estar internado provisoriamente? Sim, mas o prazo máximo de 45 dias. Qual que é a base? Indício suficiente de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Parece um pouco com o que, gente? Com alguns pressupostos aí, quando se vai decretar prisão preventiva, por exemplo. Tudo bem? Guardadas as proporções, obviamente. Vamos lá. Quais são as medidas socioeducativas a que está sujeito o adolescente que pratica ato infracional? Foi lá, o que é o ato infracional? Infração análogo a crime ou contravenção. Praticado por quem? Pode ser por criança, pode ser por adolescente. Quando a criança está sujeita a medida de proteção. Quando a adolescente está sujeito a medida de proteção ou medida socioeducativa. Vamos lembrar que as medidas socioeducativas são essas aqui, ó. Advertência, consiste em admoestação verbal reduzida a termo e assinada, né? Vamos dizer que é quase um xingamento, né? Obrigação de reparar o dano, caso de atos infracionais com reflexos patrimoniais, prestação de serviços à comunidade, tarefas gratuitas de interesse geral, período que não pode exceder a 6 meses e uma jornada máxima de 8 horas semanais. Tudo bem? Avancemos aqui, vamos lembrar que nós também temos como medidas socioeducativas a liberdade assistida, que pode cumprir o adolescente, que é aplicado sempre que se afigurar como medida mais adequada para acompanhar, auxiliar e orientar esse adolescente, tá? O prazo mínimo
de 6 meses. Cuidado com esses mínimos e máximos, tá? Muito cuidado para a hora de prova. Também poderá ser inserido no regime de semi-liberdade, tá? Que pode ser determinado desde o início, ou então como forma de transição, por exemplo, ele já está numa internação, e uma forma de transição para ele é ir para o regime de semi-liberdade, tá? É uma medida que restringe a liberdade desse adolescente, possibilita a realização de atividades externas, lembra do regime semiaberto? Não está aparecendo um pouquinho? Pois é, vai fazendo essas assimilações. A medida não comporta, portanto, prazo determinado. Lembra que a liberdade assistida não tem prazo mínimo de 6 meses? Aqui o quê? Semi-liberdade não comporta prazo determinado. Vamos lembrar que a internação também em estabelecimento educacional é uma das medidas socioeducativas, tá? Essa medida é uma medida privativa de liberdade, pode realizar atividades externas, não comporta prazo determinado, cuidado com isso aqui. Medida deve ser reavaliada no máximo a cada 6 meses. A internação não pode exceder a 3 anos. E atingido o prazo, o adolescente é colocado em liberdade, semi-liberdade ou liberdade assistida. Liberação compulsória aos 21 anos. Vamos lembrar, pessoal, uma seguinte situação. Essa questão da internação acontece muito hoje. Pense só, um sujeito é adolescente praticou um ato infracional análogo a um crime de homicídio. É grave? Gravíssimo. Pode ficar internado? Provisoriamente antes da sentença até 45 dias. E depois dessa sentença, poderá ser dada ali essa internação como uma medida socioeducativa cabível a esse adolescente. Agora, essa medida vai ter que ser reavaliada a cada 6 meses. E o prazo máximo vai ser de 3 anos. Então, vamos supor que foi uma medida que ela foi reavaliada nos primeiros 6 meses. Depois foi reavaliada 6 meses depois. Então, ele ficou 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Chegou 3 anos, acabou, tem que ir embora. Tá? Ou então, quando ele atinge 21 anos de idade. Lembra que nós falamos agorinha? Em que, eventualmente, o ECA poderá ser aplicado à pessoa até os 21 anos de idade, é aquele caso que eu falei, olha, praticou um ato infracional quando, naturalmente, menor de idade. Era um adolescente, por exemplo, 17 anos e 11 meses. O cumprimento de uma eventual medida socioeducativa, ela se dará com prazo depois, portanto. Se for uma internação, ela pode ir se estendendo e chegar, sim, até o sujeito ter seus 20 anos de idade, 21 anos de idade. Tudo bem? Vamos lembrar que também é cabível ao adolescente que comete ato infracional qualquer uma das medidas de proteção previstas nos incisos 1º a 6º lá do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Vamos lembrar em quais as hipóteses a medida de internação poderá ser aplicada? Isso é muito importante. Viram que a medida de internação é a mais acentuada, mais grave delas aqui. Vamos lembrar que quando tratasse de ato infracional cometido mediante violência, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Gente, vamos lembrar aí? O estupro tá? O roubo tá? A extorsão também? Também. São vários crimes. Homicídio também. São crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Também poderá ser aplicada internação por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Gente, vamos lá. Tráfico de drogas é um crime grave? É. Ele envolve violência ou grave ameaça à pessoa? Não. Mas é um crime grave? É, inclusive é tão grave que ele é equiparado a hediondo. Lembrando dos 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo. Portanto, nesse sentido, é possível se impor uma internação a um adolescente em decorrência de um ato infracional que ele esteja praticando, que é um ato infracional considerado infração grave? Pode sim. Pode ser um tráfico? Pode. Tá? Avancemos. Também poderá ser aplicada essa medida de internação por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Gente, aqui é muito comum. Vamos supor, o adolescente ficou sujeito a um outro regime, medida de proteção, e ele está reiterando, descumprindo aquela medida que foi dada. Foi dada prestação de serviço à comunidade, ele está descumprindo aquilo ali. Pode o juiz determinar a internação dele em razão desse descumprimento? Pode sim. Tudo bem? Agora, neste caso específico, o prazo dessa medida não poderá ser superior a 3 meses. Tudo bem? A quem que é encaminhado o adolescente que foi apreendido? Vamos lá. O adolescente acabou de ser apreendido.
Foi por ordem judicial, lembramos que ele pode ser apreendido por ordem judicial ou flagrante de ato infracional, tá? Foi por ordem judicial, vai ser encaminhado para quem? Para o juiz, autoridade judiciária. Agora, se foi em flagrante de ato infracional, vai ser encaminhado para quem? Para a autoridade policial competente, para que possa fazer eventualmente um auto de apreensão em flagrante de ato infracional. Tudo bem? Em caso de repartição policial especializada e praticado o ato infracional em coautoria com maior, prevalece o quê? A atribuição da repartição especializada, encaminhando-se o maior para a repartição própria. Algumas pessoas não entendem isso aqui. Por exemplo, um maior de idade praticou um ato infracional com uma pessoa menor de idade. Ele vai responder por corrupção de menores? Também vai, 244B do ECA. Porém, ele vai responder também num procedimento específico, se tiver uma delegacia especializada de atendimento a criança e adolescente, vai sim. Então, o criança e adolescente vai lá, resolver o problema da criança e adolescente, e o maior de idade vai ficar sujeito às medidas da delegacia própria. Fechou? Vamos avançar mais um pouquinho? Pois bem, pessoal, o que deve fazer a autoridade policial em caso de flagrante de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa? O que ele vai fazer? Ele vai lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas do adolescente, parece muito com flagrante delito, veja só. O auto de prisão, né? Só que aqui é de apreensão. Vai apreender o produto, instrumentos da infração penal, naturalmente, isso aqui acontece também quando vai fazer com maior de idade. Vai requisitar exames e perícias necessários para comprovar a materialidade e autoria. E vamos lá, nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por BOC, muito conhecido por aí, boletim de ocorrência circunstanciado. Portanto, a autoridade policial, se for com violência ou grave ameaça à pessoa, lavra o auto de apreensão de ato infracional. Beleza? Auto de apreensão em flagrante de ato infracional. Agora, nas outras circunstâncias, não tem violência ou grave ameaça à pessoa, porque muito acontece com tráfico de drogas praticado por adolescente, por exemplo, ele vai lavrar um boletim de ocorrência circunstanciado. Tudo bem? Qual a hipótese que justifica a não liberação do adolescente pela autoridade policial? Vamos lá. Se em razão da gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer em internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Praticou um ato infracional de estupro. Poxa, isso vai trazer, além de ser uma infração muito grave, vai trazer uma repercussão social. Então, naquele flagrante de ato infracional, a autoridade policial vai fazer sim a apreensão desse menor, a internação provisória dele ali, naquele momento? Vai sim. Tudo bem? Então vamos lá. Em caso de não liberação, o adolescente deve ser desde logo encaminhado para quem? Ministério Público. O Ministério Público vai ter ali. E o Ministério Público também é o protetor ali da criança e adolescente. Se impossível a apresentação imediata, encaminhamento à entidade de atendimento deve ser. Vai primeiro encaminhar para a entidade de atendimento, que deve apresentar o adolescente ao Ministério Público no prazo de 24 horas. E a terceira opção que, se não houver entidade de atendimento, quem apresenta ao Ministério Público é o próprio delegado de polícia, autoridade policial aqui. Fechou? Vamos lá, pessoal. O que é remissão prevista no ECA? Remissão é o perdão concedido pelo Ministério Público, promotor de justiça ali, ao adolescente infrator antes de iniciar o processo judicial. Gente, já que é para proteger criança, adolescente, nesse caso do adolescente aqui, o Ministério Público ele pode sim dar a remissão, que é o perdão. Só que aqui nós temos critérios a serem observados, tudo bem? Vamos lá. Importa na exclusão do processo, mas deve ser homologado pelo juiz. Se já iniciado o processo judicial, a remissão concedida pelo juiz importará na suspensão ou extinção do processo. A remissão pode incluir medidas previstas em lei, exceto internação e semi-liberdade, né? Nós falamos já de advertência, prestação de serviço à comunidade, dentre outros que são cabíveis como medidas socioeducativas que incidem sobre este adolescente. Tá bom? Vamos lá para algumas teses da jurisprudência em teses, rapidamente aqui, medidas socioeducativas. Gente, pessoal, não se esqueçam de ler jurisprudência em teses, extremamente importante para o aprimoramento do estudo de vocês, tá? O STJ, na edição de número 54, ele trouxe algumas medidas, algumas jurisprudências, algumas teses da jurisprudência em teses que tratam das medidas socioeducativas. Vamos falar rapidamente sobre elas aqui? Vamos lá.
A número 1 fala o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, né? Lei 11.343 de 2006, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de internação. Ou seja, não é o fato de ter praticado o tráfico de drogas que o adolescente obrigatoriamente será internado. Tudo bem? A jurisprudência em tese número 3, ela fala, é possível a incidência do princípio da insignificância nos procedimentos que apuram prática de ato infracional. Poxa, se aplica para o adulto, pode aplicar também para o adolescente. Tá? Tese número 4 dessa jurisprudência em tese número 54 fala que a medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 122, sendo vedada a interpretação extensiva desse dispositivo. Por quê? Porque a medida socioeducativa vai privar a liberdade, ou até mesmo vai restringir direitos. Então, vai ser somente aplicável nas hipóteses taxativamente previstas na norma, tá? A internação provisória prevista no artigo 108 não pode exceder o prazo de 45 dias. Lembra que nós falamos 45 dias? É só este prazo e tchau. Tudo bem? Quando a internação provisória. Depois nós já falamos, a internação não comporta prazo, mas deve ser avaliada a cada 6 meses e pode durar no máximo 3 anos. Fechou? Mais uma aqui, a de número 7, fala que a internação, sanção imposta em razão do descumprimento injustificado da medida socioeducativa não pode exceder o prazo de 3 meses. Você está na lei, não precisava nem reforçar, né? A prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas, por óbvio, deve aplicar mesmo. Lembrando que se é prescrição penal nesse sentido, vai correr pela metade o prazo, porque naturalmente vai ser menor de 21 anos aí, tá? Depois vocês dão uma lida lá na parte de prescrição do direito penal, tá? Código Penal. A superveniência de maioridade, ou seja, depois que se vier a maioridade penal ou civil, não afasta a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa, devendo levar em consideração a idade do menor ao tempo do fato. Nós já falamos isso, pode cumprir até 21 anos de idade, tá? Outra, número 11, fala a maioridade penal não implica liberação compulsória do menor infrator, tá? Fato que somente acontece aos 21 anos, que só reforçou o anterior, número 10. A de número 12 fala que o cumprimento de medida socioeducativa de internação em estabelecimento prisional viola o artigo 123 do ECA, ainda que em local separado de maior de idade, não pode ficar ali. A de número 13 fala que a gravidade do ato infracional equiparada ao crime de ameaça não se subsume à grave ameaça prevista a aplicação da medida de internação. Pessoal, o pessoal estava colocando o crime de ameaça, que é crime simples, cuja pena lá é de 6 meses, colocando ela como grave ameaça. Não é a mesma coisa, tá? Então estava dando migué e aprendendo adolescente de sacanagem. Vamos lá. De número 16 vai falar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação com base na reiteração, bastando que seja pelo menos 2, tudo bem? Então não tem um número de mínimo de 13, isso aqui é reforçado pela tese número 18, que fala que a reiteração capaz de ensejar a reincidência da medida socioeducativa só ocorre quando praticados no mínimo 2 atos infracionais graves anteriores. Tudo bem? É nesse sentido que hoje a gente fala mais uma vez com vocês, de maneira rápida, objetiva, para que vocês possam pegar cada vez mais um pouquinho das nossas informações, das nossas teses, nossas ideias aqui. Hoje, falando de Estatuto da Criança e do Adolescente, eu falei que vou gravar um vídeo depois para a gente falar sobre os crimes que são praticados contra a criança e adolescente e que, inclusive, está no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Então, hoje, mais um conteúdo para vocês, um conteúdo dinâmico, rápido, objetivo, vocês aí rapidamente possam sacar como é que tem funcionado aí os estudos para direito. Trabalhamos aqui Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90. Portanto, desejo a todos vocês excelentes, bons, excelentes estudos. Lá, siga a gente nas nossas redes sociais, @dedicação-delta, queiram me seguir também, @GleisonLR, e vamos para lá, para a gente poder cada vez romper a barreira, né? A barreira da sua aprovação. Vem com a gente cada vez vem trazer conteúdo mais para vocês. Se ainda não clicou, curta o nosso vídeo aqui, isso é muito importante para fortalecer o nosso canal. Siga-nos em nossas redes sociais, siga-nos aqui a gente no YouTube, que cada vídeo, cada momento que você tem para os seus estudos, certamente vai ser crucial para a sua futura aprovação. Bacana, pessoal? Gente, grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.